Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre vozes verbais. E para eu poder falar que um verbo está, quais são as vozes verbais primeiro, né? Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Para eu poder converter uma frase que esteja na voz ativa para a voz passiva, eu tenho que ter um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto, tá bom? Então, se eu tiver um verbo intransitivo ou um verbo transitivo indireto, não dá para fazer conversão de vozes verbais. Então, eu só vou ter vozes verbais quando eu tiver verbos transitivos diretos ou verbo transitivo direto e indireto, tá? E qual a primeira voz verbal que nós vamos ver? É a voz ativa, aonde o sujeito vai ser o agente da ação, tá? Ele é o sujeito que pratica, que executa a ação que é expressa pelo verbo, tá? Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. O menino quebrou o copo. Sujeito agente, o menino. Se a gente for fazer a classificação sintática, o menino, sujeito simples, quebrou, verbo transitivo direto, o copo, objeto direto. Quebrou o quê? O copo, objeto direto. Então, você tem aqui, ó, o menino como sujeito agente, o quebrou um verbo transitivo direto que está na voz ativa, certo? Então, quando o sujeito é agente, o verbo se encontra na voz ativa. E esse aqui é um verbo na voz ativa porque é um verbo transitivo direto. Verbo na voz passiva, aliás, a voz passiva, o sujeito é paciente, ou seja, ele sofre ou ele recebe a ação expressa pelo verbo. Então, pegando a frase lá, o menino quebrou o copo, na voz passiva vai ficar assim, ó, o copo foi quebrado pelo menino. Então, o copo passa a ser sujeito paciente, ele está recebendo a ação, tá? Que ação? De ser quebrada pelo menino. Então, foi quebrado pelo menino. Veja que aqui eu tenho o foi quebrado, que é um verbo na voz passiva, pelo menino é o agente da passiva, ou seja, aquele que agiu, aquele que praticou a ação. Então, quando o sujeito é paciente, o verbo se encontra na voz passiva. Há na voz passiva o termo que indica o responsável pela ação verbal, que é o agente da passiva, tá? Ele aparece normalmente precedido da preposição por ou per, né? Mais algum, junto com algum outro artigo, e com menos frequência da preposição de, tá? Quando a gente fala per mais o, dá pelo. Per mais a, pela. É por isso que a gente fala a preposição per, né? Ou vem realmente somente na forma por, tá? Exemplos. O plano foi praticado por todos. Olha aí o por, né? Naquele outro exemplo, estava pelo, que aí sim é a preposição per mais o artigo o, por isso que deu pelo, tá? Aqui não, tá a preposição por mesmo, ó. O plano foi praticado por todos. O professor estava rodeado de alunos. Então, o plano, sujeito paciente, foi criticado, verbo na voz passiva, por todos, agente da passiva. Essa é uma análise sintática de uma voz passiva, tá? O professor, sujeito paciente, estava rodeado, verbo na voz passiva, de alunos, agente da passiva, tá? Então, gente, qual que é a estrutura de um verbo? Ah, não. Primeiro vamos ver a passagem de uma voz ativa para uma voz passiva, tá? As estruturas que na voz ativa são formadas com verbos transitivos direto e verbo transitivo direto e indireto podem ser convertidas para a voz passiva, tá? Então, aqui, ó, o menino quebrou o copo. Na voz ativa, na voz passiva vai ficar como? O copo, que é o objeto direto, passa a ser o sujeito paciente na voz passiva,
Quebrou vai ficar como uma locução verbal, foi quebrado, e o menino, que era sujeito na ativa, passa a ser agente da passiva aqui na voz passiva, tá? Então, o quebrou aqui, o verbo quebrar, ele vai passar a ser uma locução verbal, ele vai ser formado do verbo ser mais o quebrou na forma de particípio, tá? Foi quebrado. E esse verbo ser ou verbo estar, às vezes pode vir estar, nós vimos anteriormente isso, que é o verbo auxiliar, ele virá no mesmo tempo verbal da ativa. Então, quebrou está no pretérito perfeito do indicativo. Então, foi vai para o pretérito perfeito do indicativo. E o quebrou vai para a forma nominal particípio, tá? Então, veja aqui, olha, a estrutura da voz passiva, como é que ela é formada? A voz passiva, ela se divide em duas, voz passiva analítica e voz passiva sintética. Na analítica é a estrutura que nós vimos anteriormente, ó. É o sujeito paciente, o verbo ser, às vezes pode ser o verbo estar, mais o verbo principal no particípio e mais o agente da passiva. Olha o exemplo aí, ó. O acidente foi reproduzido no depoimento pelas testemunhas. Qual é a estrutura sintática? O acidente, sujeito paciente, foi reproduzido, verbo na voz passiva, no depoimento e pela testemunha, o agente da passiva. No depoimento seria uma adjunta adverbial de local, né, de lugar, tá bom? Veja, gente, que aqui, ó, eu tenho foi, que é o verbo auxiliar, o verbo ser, mais o reproduzido, o verbo principal no particípio, tá? Nem sempre é necessário que o agente da passiva apareça na oração. Eu tenho um outro exemplo aí embaixo, onde ele não apareceu. Ó, o agente pode estar indeterminado, tá? A maior parte das reservas florestais foi destruída, tá? Então, aqui eu não sei quem praticou a ação. Eu parei aí no verbo, na voz passiva, tá? Não veio com o agente da passiva. Se vocês quisessem transformar a oração lá em cima em voz ativa, ficaria assim, ó. As testemunhas reproduziram o acidente no depoimento. Aqui na de baixo, ó, destruíram a maior parte das reservas florestais, tá? Voz passiva sintética. Voz passiva sintética, eu começo com o verbo, mais o pronome ser, mais o sujeito paciente. Esse pronome ser é chamado de pronome apassivador. Aqui é sempre a partícula ser, tá, gente? Que é a partícula apassivadora ou pronome apassivador. Então, começa assim, ó. Reproduziu-se o acidente num depoimento. Pegando a mesma frase anterior do exemplo da voz passiva analítica, tá? O acidente foi reproduzido no depoimento pelas testemunhas. Aqui a gente coloca, reproduziu-se o acidente no depoimento. Aqui não aparece o agente da passiva, tá, gente? Eu não ponho na voz passiva sintética o agente da passiva. O agente da passiva aqui fica indeterminado, tá? Eu paro no verbo. Aqui, no caso, eu parei no adjunto adverbial, no depoimento, tá? Aqui, ó, na voz passiva sintética, o agente da passiva é indeterminado. E esse verbo vai concordar com o sujeito paciente da ação, tá? Então, se o sujeito paciente estiver no singular, verbo no singular com a partícula ser. Se o sujeito paciente estiver no plural, o verbo vai para o plural e a partícula ser. Então, exemplo aqui, ó. Vende-se casa. Se eu for passar isso para uma voz passiva analítica, vai ficar como? Casa é vendida,
a casa é vendida, ou casa é vendida. Vendem-se casas. Passando para a voz passiva analítica. Casas são vendidas, ok? Vendem-se. Veja que o verbo foi para o plural, porque eu tenho casas, que está no plural, sujeito paciente no plural, ok? E, para finalizar, eu tenho a voz reflexiva, que é quando o sujeito, ele age e recebe a ação, ele é agente paciente. Então, ó, é aquele que ao mesmo tempo pratica e sofre a ação expressa pelo verbo. Então, o sujeito que está praticando e vai receber a ação sobre ele próprio. Qual a estrutura? É o sujeito mais um verbo, que vai ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto ou indireto, mais um pronome reflexivo. Esse pronome reflexivo, gente, ele vai ser, serão os pronomes pessoais oblíquos. Então, pode ser o se, pode ser me, pode ser te, pode ser nos, pode ser vos. Vai depender quem é o sujeito da ação, tá? Então, ó, o menino feriu-se. Veja, o menino é um agente, é um sujeito agente paciente, porque ele praticou e recebeu a ação sobre ele próprio. Feriu-se, então é um verbo na voz reflexiva. A garota pintou-se rapidamente. A garota é um sujeito agente paciente. O verbo pintou-se é um verbo reflexivo, porque ela está agindo e recebendo ação sobre ela. E o rapidamente é um adjunto adverbial de modo, tá? Eu me distraí com os peixes. Gente, perdão, eu tenho que fazer uma ressalva aqui, que eu falei que o verbo aqui pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto ou indireto. Na voz reflexiva, não, tá? Na voz reflexiva, ele pode ser um verbo intransitivo, tá? Na voz reflexiva, o verbo pode ser intransitivo. Eu tenho nos exemplos aqui embaixo verbos intransitivos, tá? Eu tô parando no verbo, olha lá. O principal aqui é eu saber que esse verbo vem junto com um pronome reflexivo, tá? Uma partícula se ou me. Então, aqui, ó, no caso, o menino feriu-se. O menino, sujeito, feriu-se. Um verbo intransitivo junto com a partícula se, tá? Ele está agindo e recebendo ação sobre ele. A menina pintou-se. Também dá para parar aí. Se eu for fazer análise sintática, esse verbo é intransitivo, tá? Mas eu estou falando que ele está na voz reflexiva porque ele está com a partícula se. Eu me distraí com os peixes. Veja lá, de novo, um verbo, eu me distraí, um verbo intransitivo, mas ele está na voz reflexiva porque tem a partícula me aí, tem o pronome reflexivo me, tá? Com os peixes vai ser um adjunto adverbial também, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Na voz, para eu passar para a voz ativa para uma passiva, aí sim é com verbos transitivos direto ou transitivo direto e indireto. Na voz reflexiva, não, tá? Na voz reflexiva, eu posso ter um verbo transitivo, intransitivo, tá bom? Um verbo intransitivo, só que ele sempre vem com uma partícula com pronome reflexivo, tá bom? O meu, teu, se, diferente, não se confundam esse pronome reflexivo com a partícula passivadora da voz passiva sintética, tá? Na voz passiva sintética, você tem o verbo mais a partícula passivadora, que é sempre o se. Aqui não vai ter me, não vai ter te, não vai ter nos, não vai ser vos, vai sempre ser o se, tá? No caso do menino feriu-se, esse se a gente está usando porque é o pronome oblíquo da terceira pessoa, ou seja, está se referindo ao menino, que é a terceira pessoa, tá bom? Então, não tomem cuidado para não se confundir, tá certo? É isso, pessoal. Beijinhos.